Oi gente, tudo bom? Então continuando com o mês do horror aqui no canal, essa série de Halloween que eu tô fazendo, especial de terror aqui no mês de outubro, inspirado no canal da Tatiana Feltrin. Eu venho pra vocês com 8 indicações de filme de terror na Netflix e 2 indicações extras que não estão na Netflix. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando dos meus 5 filmes de terror favoritos na época que eu gravei, vou deixar aqui em cima. E se eu não me engano, em outubro do ano passado eu já fiz um vídeo com 10 indicações de filmes de terror na Netflix. Vários desses filmes ainda estão na Netflix e eu não vou colocá-los repetidos aqui agora, eu vou falar de 8 outros filmes, mas aqueles filmes também são muito bons, então não deixa de ver esse vídeo que eu postei ano passado. Vários dos filmes ainda estão na Netflix, mas mesmo os que não estão ainda valem a pena. E aí esse ano eu fui procurar outros 8 filmes que eu já tinha visto, que eu queria ver que estão lá. Queria fazer uma lista de 10, mas não rolou, então eu vou colocar 2 extras no finalzinho pra vocês. 3 desses filmes são um pouco mais antigos, eu lembro de quando eles saíram, alguns eu vi até no cinema, outros eu aluguei o VHS na época, mas eu ainda acho que vale a pena, assim como na lista do ano passado eu coloquei Psicose, que é um filme super antigo. Então o primeiro filme que eu vou indicar é Os Outros, o filme com a linda, maravilhosa Nicole Kidman. Muita gente deve conhecer esse filme, deve ter assistido na época, mas principalmente quem é mais novinho aqui no canal talvez tenha perdido. Na época que esse filme saiu, o M. Night Shyamalan tava super em alta, então vários filmes de suspense estavam saindo, e vários suspenses com plot twists e coisas assim. O seu filme só era um filme de suspense bom se tivesse um grande plot twist. E Os Outros veio nessa leva, mas é um filme muito bom. Então ele conta a história de uma família, uma mulher que é Nicole Kidman com seus filhos, que estão morando numa casa mal assombrada. E aí parece um filme clássico de assombração, sabe? X, assim, mora numa casa mal assombrada, como 1 milhão de outros filmes que existem assim hoje em dia. Primeiro que quando esse filme saiu não tava tão na moda filmes de assombração assim, não tinha esse monte de filme com jump scare, coisas assim, então foi um filme diferente na época que ele saiu. E ele tem, sim, uma virada enorme no filme, que é maravilhoso. Mesmo que você saiba a virada, eu acho que vale a pena, mas, por favor, não deixem nos comentários aí qual que é a virada do filme. E se você nunca recebeu spoiler e nunca viu esse filme, não deixa de ver. É muito legal, eu não vou falar mais coisa pra não dar spoiler pra vocês, mas vale muito a pena Os Outros na Netflix. Esse segundo filme deve ser um dos únicos filmes de videogame que é bom mesmo. Assim, eu gosto muito de Mortal Kombat, os filmes do Mortal Kombat, mas todo mundo fala que eles são ruins, mas eu gosto. Mas esse é meio que um consenso que é o único filme bom de videogame, que é Terror em Silent Hill. Se você não conhece Silent Hill, eu nunca joguei também, mas era um jogo grande assim na época que eu era criança e tal, era tipo o maior videogame de terror que tinha, todo mundo conhecia o cara com cabeça de pirâmide e tal. E aí quando o filme saiu, ele acabou atraindo muita gente que gostava de videogame, mas muita gente que nunca tinha jogado o jogo, nem sabia o que era esse jogo, foi atraído. E ele é um filme bom para as duas coisas, não é um filme só para quem gosta de videogame, para quem gosta do videogame. Então ele conta a história de uma mulher que perdeu a filha dela e ela tá seguindo pistas de onde a filha dela tá. E as pistas todas levam pra essa cidade, a cidade de Silent Hill. E ela vai nessa cidade atrás da filha dela e coisas bizarras começam a acontecer lá dentro. Você consegue, vendo o filme, imaginar como que aquilo pode ser um jogo de videogame. Basicamente parece uma cidade abandonada, mas uma cidade ok. Só que sempre que toca, tipo uma sirene, tudo muda na cidade. Fica tudo escuro, as luzes apagam e monstros bizarros aparecem. E, cara, dá muito medo. Tem vários plot twists também nesse filme, é muito bom. É da mesma, eu acho que ele é da mesma época ali dos outros, que, como eu falei, todo filme de terror bom tinha que ter plot twist. O terceiro, não parece que vai ser um filme de terror, mas que é Um Drink no Inferno. É um filme do Robert Rodrigues, muita gente acha que é do Tarantino. O Tarantino só atuou nesse filme. Ele é um dos personagens principais, junto com o George Clooney novinho, que é a coisa mais linda desse mundo. Eles são irmãos que são bandidos, né, eles são ladrões, eles estão fugindo pro México, se eu não me engano. E, meu, esse filme tem uma virada bizarra, assim. Se você vê o título, vê o trailer e tudo mais, você já sabe o que vai acontecer. Que, né, eventualmente lá tem um bar bizarro, cheio de monstros e coisas assim. Mas esse filme parece outra coisa até lá. Eu não sei se na época ele foi vendido como outra coisa ou não, mas enfim. Assim, na última metade do filme, acho que até um pouco mais pro final, que ele vira um filme bizarro de terror, assim. Ele é trash, ele é um terror trechaço, assim. Não é um terror que você vai ficar assistindo com medo, é um terror que você vai dar risada. Mas ainda é um filme muito bom e muito clássico e que vale a pena e que eu acho que cabe nesse escopo de filmes para se assistir em outubro. Número 4 é A Bruxa. Eu já falei desse filme pra vocês, a minha listinha de 5 filmes de terror favoritos. Mas ele vai entrar aqui numa sequência de filmes de terror que não é
o tipo bem clássico de filme de terror. Tipo, se você gosta de assistir Atividade Paranormal, se você gostou de assistir esses filmes mais recentes de Invocação do Mal ou Sobrenatural, ele não vai ter essa vibe, ele é bem diferente. Ele não é um filme cheio de jump scares, cheio desses sustos, tipo, fica tudo quieto e de repente, bu, sabe? Ele não é um filme que vai te dar muitas respostas, tipo, que no final é aquele espírito, aquele demônio que estava atrás dessa pessoa por causa disso. Mas ele é um filme que tem um clima. E é esse clima que dá o terror e que faz você, na hora, não necessariamente você vai super se assustar, mas é uma tensão que vai crescendo, 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 que quando chega no final do filme você volta pra casa e você tá tipo, meu Deus, o que aconteceu? Ele conta a história de uma família, a história acontece lá nos Estados Unidos, acho que 1700, alguma coisa assim, sabe? E essa família vivia dentro de uma comunidade muito religiosa e por algum motivo essa família é expulsa dessa comunidade. Mas como aconteceu bem antigamente, não é como se você saísse de lá e fosse para outra cidade. Não tinham cidades, então eles são expulsos e vão morar na floresta do lado de fora da cidade. Eles encontram uma casa lá, fazem a sua casa, continuam vivendo suas vidas lá. Mas tem esse boato de que nessa floresta tem uma bruxa. Em algum momento da história, o bebezinho da família some. E tem uma menina na família que é adolescente. E a gente meio que acompanha todo o filme do ponto de vista dela. Essa menina adolescente nessa família bizarra, fechada, religiosa, que só tem aquilo como realidade e é expulsa e de repente o bebezinho some. Tem essa, talvez, bruxa morando na floresta. Que nem eu falei, ele não é um filme cheio de jump scares, mas é uma tensão que vai crescendo tanto pelo medo do que tem lá fora nessa floresta, quanto pelo medo do que tá acontecendo dentro daquela casa, daquela família, naquela situação bizarra que você não se sente segura lá dentro nem lá fora, sabe? É muito bom esse filme, mas vai com essa ciência de que é uma coisa diferente, assim. Não é um terror igual a todos os outros. Número 5 também entra meio nessa vibe que é Ao Cair da Noite, que em inglês é It Comes at Night, ou Isso Vem à Noite. Esse é um filme que foi muito prejudicado pela crítica na época que ele saiu, eu acho que principalmente pelo jeito que ele foi vendido, pelos trailers. Porque o trailer vendia muito a ideia de que uma família numa casa que tem um negócio bizarro lá fora, eles não podem sair, e meio que um thriller, assim, um suspense do que vem à noite, do que tá lá fora, e muitos jump scares, e o filme não é nada disso. O trailer, muitas imagens que estão no trailer são sonhos de uns personagens, e esses sonhos não tem nada a ver com a trama. Ele conta a história, então, de uma família que é um pai, uma mãe e um menino adolescente, que moram numa casa no meio da floresta também, num ambiente meio pós-apocalíptico. A gente tem a ideia de que aconteceu alguma virose que matou muita gente da população, e quem é infectado fica com uma coisa meio como se fosse zumbi, assim, não que morre e volta, mas que o contato com a pessoa já transmite o vírus, é um vírus mortal, é muito contagioso. Essa família tá morando nessa casa no meio da floresta, então eles estão protegidos de alguma forma, mas a gente tem essa noção de que eles não estão tão protegidos assim, porque o filme já abre com o avô da família estando infectado e eles tendo que sacrificá-lo porque ele já tá sofrendo muito, enfim. E aí eles estão lá naquele nicho seguro dele quando aparece um outsider, uma pessoa de fora, uma pessoa tentando invadir a casa deles, e é um ser humano que aparentemente não está infectado, que tá tudo bem. E a partir daí a história se desenrola e, assim, não tem uma coisa, não tem um monstro que vem à noite, não tem nada do lado de fora, mas a tensão que se cria é pelo que tá dentro da casa. É a tensão entre as pessoas daquela família e desse outro elemento de fora que é trazido pra dentro da casa. Ele é um terror meio psicológico, então não tem um monstro, não tem um fantasma, não tem, assim, o zumbi, a pessoa infectada que, nossa, ela vai vir me morder e correr atrás de mim. Mas é a tensão nessa situação externa e a tensão que cria entre as pessoas dentro da casa. É um filme que não vai te dar muitas respostas, então tanto de como que isso aconteceu nesse mundo, quanto de coisas internas que acontecem ali na história, muita coisa vai ficar sem resposta. Mas a ideia do filme não é te dar a resposta de quem fez isso, quem fez aquilo, por que que isso aconteceu, quem que começou, não sei o que. A ideia do filme, pelo que o diretor falou também e o que deu pra entender, você só sabe o que os personagens sabem. Tem muita coisa que os personagens não vão saber, então você também não vai saber. Mas no final meio que não importa. Importa só como as pessoas agiram com a informação que elas tinham. O 6º filme, também nessa sequência de filmes um pouquinho diferentes, é Aniquilação. É um filme da Netflix, estrelando a Natalie Portman, que saiu esse ano, baseado numa série de livros que tá aí fazendo muito sucesso também. Ele conta a história de um casal, que é a Natalie Portman e o
Oscar Isaac, gosto muito desse cara também. E o Oscar Isaac é um militar que é mandado pra uma missão e ele acaba sumindo nessa missão, ele é morto, enfim. E aí um tempo depois, o exército convoca a Natalie Portman porque o marido dela voltou. E aí eles mostram pra ela em que missão que ele tava, isso tudo na abertura do filme. E é uma bolha que apareceu no meio de uma praia. E é uma bolha, assim, parece uma bolha mesmo, que ela vai crescendo e ela tá enorme. E você não consegue ver através dela. E ela continua crescendo e se expandindo. Todo mundo que entra lá dentro não volta. A primeira pessoa que voltou foi o marido dela. Só que ele voltou esquisito, ele não lembra muito bem quem ele era, coisas assim. E ele tá morrendo. Então a Natalie Portman é mandada lá dentro. Ela se voluntaria, na verdade, pra ir lá pra dentro junto com outro grupo de mulheres. E vai lá dentro tentar mais uma vez investigar o que tá acontecendo lá dentro e ver se alguém volta. E aí o filme vira uma loucura total. É um negócio muito... Igual eu tinha falado sobre It, um pouco Lovecraftiano, mas de um jeito diferente. Você não vai ter todas as respostas, mas é uma coisa desconhecida, tão desconhecida que te dá medo por isso mesmo. Então não é tipo monstros ou espíritos, é outra coisa, é outra entidade, é um negócio totalmente alienígena pra gente, que a gente fica meio sem explicação de como, porquê ou quem, mas que só é bizarro e diferente. Então é outro filme que você vai ter que aceitar que o final é um pouco diferente, mas é o tipo de final que você pode ir pra dois caminhos, ou você fala, nossa, que bosta, ou você vai tentar pensar, discutir, ler, ver vídeos no YouTube a respeito e construir o que aquilo significa. Eu acho que essa é a moral desses três últimos que eu falei, assim, A Bruxa, Aniquilação e Ao Cair da Noite. São filmes que você pode só falar que bosta e descartar o final como filme ruim, ou que você pode ler, pesquisar, conversar e construir uma outra coisa sobre o que aquilo significa. Não um final mastigadinho e explicadinho, mas é uma coisa sobre a qual você pode pensar e conversar e ler, e eu acho essa parte de cinema muito legal também. O 7 já é um negócio mais mainstream, assim, que é Cloverfield, Rua Cloverfield número 10, na verdade. Eu coloquei na lista do ano passado Cloverfield Monstro, e aí agora tá na Netflix também o segundo filme da série Cloverfield, que é essa Rua Cloverfield número 10. Parece que não tem nada a ver com Cloverfield Monstro, conta a história de uma mulher que tava dirigindo o carro dela, ela sofre um acidente, e ela é resgatada por um cara, só que quando ela acorda, esse cara meio que trancou ela dentro de um lugar subterrâneo. Ela tá sendo mantida refém, e esse cara conta pra ela que o mundo acabou. Que tá tendo uma guerra bizarra, que os alienígenas invadiram, o mundo está acabando, e que ele tem esse bunker, e que ele tava indo pro bunker e viu ela se acidentar. E aí pegou ela, e resgatou e levou pro bunker com ele, e daí não deixa ela sair. Porque teoricamente se ela abrir a escotilha, todos podem morrer. Todos que são ele, ela e mais uma pessoa que tá lá dentro junto com eles. E aí a gente fica nessa tensão o filme inteiro. Tipo, ela foi sequestrada por um cara maluco que tá falando que o mundo acabou, ou realmente aconteceu alguma coisa bem na hora que ela sofreu um acidente, por acaso ela foi resgatada. Aí vira um thriller muito tenso de 3 pessoas dentro de um lugarzinho fechado. Eu adoro esse tipo de filme. Encaixa muito legal nessa série de filmes que eles estão fazendo. E igual eu fiz ano passado, que eu coloquei na lista um filme que eu ainda não tinha assistido, mas que eu queria assistir aquele mês, eu vou fazer isso de novo. Então o 8º filme eu ainda não assisti, mas chama Mama. E eu quero muito assistir, é com a Jessica Chastain. E eu li a premissa na Netflix enquanto eu tava procurando outros filmes pra colocar nessa lista. E eu achei que era um outro Mama que eu assisti no cinema no mesmo dia que eu assisti A Bruxa, que é um filme terrível também. Esse outro Mama aí só que eu acho que ele é um filme alemão, alguma coisa assim, enfim. Mas esse daí é um filme americano, que nem eu falei com a Jessica Chastain. Ele acho que é de 2013. E ele conta a história, parece que é de um casal que adota 2 meninas que são irmãs que perderam os pais num acidente terrível. E aí depois que essas meninas chegam na casa, coisas estranhas começam a acontecer. E quando eu vi essa premissa, eu lembrei de um filme coreano, eu acho. Não lembro se ele é coreano ou japonês, que eu assisti há alguns anos atrás, que era exatamente essa premissa, 2 irmãs que morreram, acho que elas vão morar com a tia. Os pais morreram de uma forma bizarra e depois que elas chegam na casa, coisas estranhas começam a acontecer também. E eu lembro que eu gostei muito desse filme quando eu assisti, então eu acho que talvez seja um remake daquele, como eu gostei muito daquele. Quero ver esse também. E os 2 últimos filmes que não estão no Netflix, mas eu também acho que valem muito a pena. O primeiro deles é Hereditário. Eu já falei desse filme aqui no canal pra vocês, já indiquei. Eu gostei muito desse filme, ele saiu no cinema esse ano, mas eu acho que ele já saiu em Blu-ray, que quer dizer que ele já deve ter por aí na iTunes Store, Popcorn Time, ou qualquer lugar que você usar pra ver filmes por aí. Ele conta a história também de uma família da mãe, que é uma atriz que eu gosto muito, que fazia United States of Tara, que era uma série maravilhosa de uma mulher com personalidade múltipla, enfim. O marido, o filho mais velho e a filha mais nova, e no começo do filme a mãe dela faleceu,
Só que ela tinha uma relação meio conturbada com a mãe, enfim, então é ela lidando meio que com isso dentro da família dela e tal. E aí, lá pela metade do filme acontece um negócio inesperadaço que dá um twist total no filme e faz ele virar um filme de terror. Então, ele se vende como um filme de terror, você passa a primeira metade do filme pensando, pera, não é filme de terror? Não tem nada de terror acontecendo. E aí a segunda metade se transforma totalmente. É magnífico, é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Ele entraria agora no meu top 5 filmes de terror com toda a certeza. Então, se você tiver como ver esse filme mesmo esse mês, mesmo antes que sair na Netflix, tenta, porque ele é muito bom. O filme inteiro vai sendo construído pra te dar aquela sensação de algo está errado, sabe? Mesmo quando nada tá acontecendo. E o número 10, gente, eu rodei tanto aqui na minha cabeça, cada hora eu pensei em um filme pra entrar no número 10, eu já pensei em uns 27 filmes diferentes pra colocar aqui. Mas no fim, o que venceu por um motivo muito simples, que é que vai sair uma continuação esse mês, pra qual eu tô muito empolgada, é Halloween. Então Halloween é um desses slasher movies que saiu naquela leva de Fred, Jason, Massacre da Serra Elétrica, mas de todos esses, era o meu filme favorito. Eu não sei quantas vezes eu vi esse filme quando eu era criança, em casa, sozinha, com os meus pais. Eu sempre fazia, tipo, noites de filmes com as minhas amigas, e cada uma levava um filme. Elas sempre levavam comédias românticas, eu sempre levava um filme de terror. Esse mês, acho que dia 19 de outubro, sai uma sequência de Halloween, que é uma sequência do primeiro filme. Então, vai ser meio que uma inversão. A menina que era perseguida pelo Michael Myers, que é o cara com a máscara lá no filme, no primeiro filme, vai persegui-lo. Então esse cara foi preso, ele está preso, ele vai, acho que ele foge. Essa menina, que agora é uma senhora, inclusive é a mesma atriz, se prepara e fala que, tipo, estava me preparando minha vida inteira pra isso. E vai ser uma caçada mútua, assim, sabe? Ela não vai ser, tipo, a dama indefesa. Ai, eu fico arrepiada só de falar. Então, eu quero muito ver esse filme no cinema, e por esse motivo eu vou recomendar pra vocês assistir o primeiro Halloween. Pelo que eu li, você não precisa assistir todos, tem, tipo, vários Halloweens. Mas se você ver o primeiro, você já consegue entender completamente esse que vai sair agora, porque vai ser meio que o embate direto desses mesmos personagens. Não tem na Netflix, infelizmente, mas, meu, é um filme muito antigo, deve estar, tipo, sei lá, R$1,99 pra baixar no iTunes, você consegue achar em algum lugar. Então é isso, gente, essas foram as minhas 8 indicações de filmes de terror na Netflix e 2 extras que não estão na Netflix ainda. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Não deixa de tocar no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E pra terminar, eu só queria fazer um agradecimento especial porque eu recebi isso daqui hoje na minha caixinha postal. A pessoa que me mandou, já me mandou mensagem no Instagram e aqui no YouTube avisando que tinha mandado coisinhas na caixa postal. Ela só pediu pra eu não mencionar o nome dela no vídeo e tal, mas, cara, fiquei muito feliz. Eu ganhei um perfuminho Love Rock da Shakira e um desodorante Love Rock da Shakira. Veio numa caixinha super fofa que os gatos já estão super aproveitando ali. E, meu, é muito cheiroso esse perfume. Eu não conhecia, mas ele é muito minha cara. Eu adorei. Eu gostei muito mesmo. Obrigada. E, enfim, se vocês quiserem mandar alguma coisinha na caixa postal também, tá aqui embaixo na caixinha de mais informações. E agora sim, tchauzinho e até a próxima.